capítulo 5. Você pode se sentar dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso. Firme-se na graça. Nós, na verdade, acabamos de declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Acabamos de declarar para que Ele venha, para que Ele volte para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, para que Ele volte para poder manifestar a salvação daqueles que esperam, para o arrebatamento da igreja que nós tanto clamamos, que nós tanto esperamos. Mas enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, enquanto o arrebatamento não acontece, nós clamamos Maranata. Mas enquanto estamos nessa terra, precisamos nos firmar na sua graça, nos firmar na palavra que foi ministrada sobre as nossas vidas dia após dia. Romanos capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. A graça de Deus, ela é de fato a maior revelação que podemos ter. Quando a graça ela é revelada a nós não conseguimos mais ter o mesmo relacionamento que tínhamos com Deus outrora. Quando a graça ela é revelada a nós conseguimos entender qual é a intenção do Pai para nós, qual é o grande amor dele que foi derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. A graça, ela vem nos impactar de uma forma sobrenatural, de uma forma tal, mudar o nosso espírito, para que nós não sejamos mais a mesma pessoa. Porque muitos de nós, muitas das vezes, frequentamos a igreja por anos. Muitos de nós, muitas das vezes, caminhamos no evangelho por anos. Mas, na verdade, muitas das vezes, nós somos apenas religiosos e estamos debaixo do peso da lei. Essa última semana, eu ouvi alguém, um cidadão lá dos Estados Unidos, que vira e mexe, ele me manda uma mensagem para me perturbar. Ele me mandou uma mensagem dizendo: na verdade, vocês que são cristãos, vocês só são cristãos porque vocês têm medo do inferno. Vocês só estão na igreja porque vocês têm medo do inferno. E infelizmente, muitas das pessoas, elas vêm para a igreja porque elas falam: realmente, se eu morrer eu vou para o inferno. Mas a pessoa, quando entende a graça de Deus, ela quando entende o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário por ela não é mais alguém que vem para a igreja porque ela tem medo do inferno, mas ela vem para a igreja porque ela entendeu que um dia ela foi amada por Deus, e esse amor foi derramado de uma forma sobrenatural sobre a tua vida, que aí você começa a entender: rapaz, Ele me amou primeiro, eu preciso hoje servi-lo, eu preciso hoje me entregar para Ele, não somente com medo do inferno, não somente com medo da morte, mas entendendo que Ele é o caminho que eu devo andar, entendendo que Ele é a verdade que eu devo seguir, Ele é a verdade que todos os dias vem alimentando o meu ser. É essa palavra que vem me enchendo, é essa palavra que vem arrancando a depressão, é essa palavra que vem mudando o meu ser, é essa palavra que destrói todas as artimanhas do inimigo contra mim.
Está entendendo? É entender o amor de Deus. Por quê? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. Acabava lá para o culto falando, né? Por que nós servimos a Jesus? Por que nós fomos escolhidos? Porque somos pecadores. Porque nós simplesmente não prestávamos. Está entendendo? Então não tem como nós virmos a igreja por meio do inferno, porque ele fala assim: ei, vocês na verdade estavam condenados ao inferno, mas eu vos escolhi para mudar a tua história, para mudar o teu quadro. Vocês não mereciam, vocês mereciam a morte, vocês mereciam ser crucificados, vocês mereciam o inferno, mas eu, por amor, me entreguei na cruz do Calvário. A graça é exatamente o amor de Deus sendo derramado sobre nós, pecadores, que não merecíamos, mas ainda assim Ele nos dá direito de vida eterna, ainda assim Ele nos dá direito de sermos amados, de sermos filhos e de entendermos quem Ele é como Pai para nós. Mas entender como um filho ama o Pai. Às vezes a gente chama a atenção do filho, a gente dá uma palmada, a gente puxa a orelha, a gente faz isso. Daqui a pouco vem Isabelinha para o meu lado, me abraça. Vem Maria para o meu lado, tomou uma chapuletada, mas ela ainda entendeu, é o meu Pai. Ela ainda entendeu, peraí, ele me chamou a atenção, ele brigou comigo, mas é porque me ama. E muitas das vezes a gente precisa entender isso em Deus. Quando Deus fala contigo, sai dessa vida, larga esse pecado, larga isso, que isso vai só te destruir. Esse caminho é caminho de morte. A gente precisa olhar para Ele e falar assim: rapaz, Deus está chamando a minha atenção, Deus está falando comigo que não é para estar aqui, que não é para andar nesse caminho, mas é porque Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Isso é entender a graça. Porque muitas das vezes, infelizmente, nós somos assediados pelos pensamentos de: mas eu não presto, mas eu errei tantas vezes, mas sabe o que acontece? Eu não vou dar certo, eu nasci para dar errado. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. O Senhor te escolheu. Mas a minha família é toda errada. Não importa como é a sua família, não importa os erros do passado que eles cometeram, não importam os seus erros do passado. O que importa é a decisão que você toma hoje de se colocar diante da graça dele e falar: Senhor, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver uma nova história, eu quero viver os teus sonhos e os teus planos. Por isso que eu quero dizer hoje para vocês: firmem-se na graça, firmem-se nesse amor que foi derramado sobre a tua vida, porque no momento em que nós entendemos esse amor sendo derramado sobre nós não queremos mais pecar, nós não queremos mais viver uma vida podre, uma vida suja, porque nós entendemos: opa, eu preciso agradar aquele que me amou primeiro, eu preciso me entregar ainda mais para aquele que se entregou primeiro por mim. Isso é entender qual é o objetivo do Senhor, para que nós nos firmemos na graça. Ninguém é capaz de nos tirar de um pensamento religioso, a não ser nós mesmos entendendo: opa, Deus não quer que eu seja um religioso, mas Deus quer que eu me entenda como um filho. E isso vai fazer com que nós sejamos robustecidos, fortalecidos em nossa fé, para que possamos nos tornar inabaláveis, para que possamos nos tornar imparáveis, vivendo diante do Senhor, vivendo diante dos seus planos e projetos. Mas em primeiro lugar eu quero que você entenda: quando eu me firmo na graça, eu tenho paz com Deus. A primeira coisa que o apóstolo vai dizer que quando nós nos firmamos na graça, nós vamos ter paz com Deus. Porque é exatamente o que eu falei: muitas das vezes são muitas acusações, são muitas coisas que nós começamos a lembrar: poxa, mas no passado eu tentei caminhar com Jesus, eu errei, falei, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas quando a gente começa a se firmar nesse amor, a primeira coisa que o apóstolo vai dizer é: vocês vão ter paz em Deus.
Olha só o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a doença já não vai ser mais algo legal no nosso corpo. Aquele pecado que nos dominava, ele já não vai nos dominar mais. A gente começa a dizer: opa, eu não aceito mais isso sobre a minha vida, eu não aceito mais viver esse pecado, eu não aceito mais essa doença, eu não aceito mais essa vida de desgraça, de pobreza, dia após dia. Eu não deixo mais o pecado me dominar, a maldição de palavras que foram lançadas me dominar. Eu não deixo com que a minha vida seja encaminhada pelas palavras dos outros, porque eu alcancei o entendimento da graça, porque a minha consciência agora é de alguém justificado pela presença do Senhor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar a minha cama, eu vou em paz me deitar, pegar no sono, porque é o Senhor quem cuida de mim. Não são as palavras contrárias, não são as dívidas que eu tenho lá fora, não são os problemas que o passado me arrumou, mas é entender: opa, agora eu preciso entender quem o Senhor quer que eu seja e como eu preciso viver, né? Então, se eu tenho paz com Deus, eu não serei mais alguém que é perturbado pelo diabo todos os dias, pelos demônios todos os dias. Eu estava falando com eles aqui, lembrei, a mãe, né, uma mãe estava gravando, ela não gravou a menina, mas ela ficou gravando assim, né, toda entusiasmada, toda feliz, ouvindo a criança orando lá no quarto. E a criança orava com ousadia, e ela dizia: ei, diabo, né? Você não tem poder sobre a vida dos meus tios, a minha família pertence ao Senhor Jesus, tu não tem poder sobre a minha casa, e isso, e aquilo. Era uma criança orando e dando ordem no mundo espiritual, e isso nós precisamos tomar para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos orar com fé, com convicção. No momento em que nós entendemos que precisamos ter paz com Deus, o diabo não te atribula mais, o inferno não se levanta mais, né, para te atribular. Ele vai se levantar e aí mesmo ele vai cair, ele vai se levantar e por ali mesmo ele vai ficar, porque as tentações vão vir, as depressões vão vir, as situações elas vão vir, mas você está firmado em alguém, você está firmado no Deus Todo-Poderoso e dizendo: Senhor, a minha vida te pertence. Senhor, Satanás não tem poder sobre mim, Satanás não tem poder sobre a minha casa, não tem poder sobre a minha família. Essa depressão não vai me parar, essa depressão não vai parar os meus filhos. Ei, essas drogas, elas vão bater em retirada e nada vai paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer dentro da minha casa. Está entendendo? Então nós precisamos entender o que Deus nos chamou para ser, o que Deus nos chamou para fazer, nos firmar nessa graça. Aí, né, como eu falei na última semana, como nós podemos ser desestabilizados por más notícias? Pastor, todo mundo fica desestabilizado. Todo mundo na hora da notícia ruim treme sim. Mas a gente não pode abandonar Deus e morrer. Como eu falei sobre Jó na última semana, aquele homem, ele foi ouvindo uma notícia ruim atrás da outra, porque roubaram isso, mataram os funcionários, roubaram aquilo, mataram os funcionários, veio um fogo do céu e queimou tudo, matou as ovelhas, matou os funcionários, e só sobrou eu para dar a notícia. E quando parecia que não podia piorar, já era a terceira notícia ruim, em menos de 30 segundos. Jó! Veio um vento, derrubou a casa, matou os seus 10 filhos. Se tem algo ruim era perder tudo, mas agora o cara perde a família toda, perde os filhos, e a gente muitas das vezes até julga aquela mulher que fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas pensa numa mulher que era cheia de riqueza, mas num determinado momento ficou pobre, sem nada, com 10 filhos, que podiam ser os mais feios, mas a mãe ia falar assim: nossa, meu menino é lindo. Podia ser o mais feio, mas a mãe ia falar: são os 10 filhos mais bonitos dessa cidade, são as crianças mais perfeitas, meus anjinhos. Podia ser quem
fosse, mas aquela mãe ia falar, são os mais lindos. Aí a mãe perde agora os 10 filhos. Aquela mulher ficou completamente desestabilizada. Mas Jó, ele falou, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? Diante de uma notícia ruim, como é que nós nos comportamos? Então, se nós estamos firmados na graça, nós temos paz com Deus. Não importa o tamanho da notícia, não importa o tamanho da dor, nós vamos continuar perseverando e servindo ao Senhor e glorificando o nome dEle. Diante das notícias más, diante das situações. Vocês lembram de Elimeleque? Ele ouviu que acabou o pão na terra do pão, ele saiu. Eu não quero mais esse lugar, porque não tem mais pão aqui. Só que sair da casa do pão, deixar Deus para lá, abandonar Deus no momento em que ouviu a notícia ruim, gerou morte para ele, seus 2 filhos. A mulher ficou sozinha, as noras ficaram sozinhas. E agora aquela mulher tem uma ideia: eu preciso voltar para a casa do pão. Noemi fala, não, o meu lugar não é aqui, o meu lugar não é longe do Senhor, o meu lugar é vivendo os sonhos e os projetos dele naquela terra, o meu lugar é vivendo na casa do Senhor todos os dias, o meu lugar é vivendo na casa do pão. Então ela resolve voltar para a casa do pão. Quando Jesus olha para os discípulos, dá uma má notícia: ei, eu vou morrer, eu vou vos deixar sozinhos, eles vão me pegar, vão me matar, vai ser assim, vai ser assado. Aí alguns vão dizer que Jesus naquele momento começa a subir no Getsemane, uma trilha escura, quando Jesus entende que os discípulos estão completamente desanimados, tristes, sem entender o que vai acontecer daí para frente. Aí Jesus fala para eles: ei, não se turbe o vosso coração. João 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Aí Tomé faz a pergunta: Senhor, mas nós não sabemos para onde vai, nós ficamos perdidos. Eles vão te matar, eles vão te levar, eles vão te prender. O que é que está acontecendo? Nós não sabemos o caminho, Senhor. Aí Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que esteja acontecendo, não importa o momento de tribulação, o momento de dor, o momento de angústia que você esteja enfrentando, você precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa continuar se mantendo firmado nele, dia após dia. E a palavra dele para você é: não se turbe o vosso coração, não perturbe o teu pensamento, não fique desesperado diante das notícias más, diante das notícias ruins que vão vir dia após dia. Simplesmente crede em Deus, crede também nele, porque ele tem a morada eterna para cada um de nós. Deus nunca é pego de surpresa. Por mais que a gente fique atribulado aí, assustado, a notícia é que vai chover. Será que vai acontecer aquilo tudo na cidade de novo? Deus nunca é pego de surpresa. Deus não está lá no céu assim: e agora? Vai chover. E agora? Será que vai inundar Petrópolis? Não. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Pastor, mas e aí? E aí que Deus já moveu céus e terra há 2000 anos atrás para resolver os problemas que você tem hoje. Há 2000 anos atrás Ele entregou o seu Filho para nos dar direito à vida eterna. Infelizmente, vamos passar pela morte. Infelizmente, vamos enfrentar doenças. Infelizmente, vamos passar por situações adversas dia após dia. Mas é onde nós precisamos estar firmados no Senhor. Eu não posso ser aqui alguém que vai pregar para você que o mundo vai ser um mar de rosas. Eu não posso aqui pregar para você que a partir de agora a chuva de Petrópolis não vai te alcançar.
descansar, que a doença não vai chegar na tua casa, que as situações adversas não vão acontecer. Ei, a única coisa que você precisa realmente é ter esperança que Jesus, Ele pode salvar a tua vida, independente do que aconteça, porque essa vida ela vai passar. As situações que nós enfrentamos nesse mundo, elas vão passar, sejam elas boas ou más, sejam elas que vão acontecer num longo prazo ou num curto prazo. Por mais que você pense, agora eu estou rico, estou cheio de dinheiro, estou bem pra caramba, vai acabar. Estou duro, estou cheio de situações aí para pagar. Não é dívida, são compromissos que você assumiu e vai pagar. E você é crente, então vai pagar a sua dívida, seu compromisso. Não é? Então o que acontece? Por mais que enfrentemos diversas situações, nós precisamos entender. Deus entregou o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. O apóstolo Paulo vai dizer: se a nossa esperança está apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós precisamos começar a entender. Maranata, cantamos tanto, declaramos: vem Senhor, vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar. Mas a nossa fé precisa realmente estar nisso. As coisas desse mundo vão passar. As coisas que, infelizmente, tanto amamos, queremos, desejamos, elas vão ficar por aí. Mas nós precisamos estar firmados no Senhor e na força do seu poder. E entendendo, Deus não está despreparado para as situações desse mundo. Deus está ciente de tudo e te dando oportunidade para viver tudo em nome de Jesus. Quando eu me firmo na graça, eu me revisto de glória. Romanos 5:2. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é gloriar? Se gloriar é tomar banho da glória. Muitas das vezes você está descarregado, sobrecarregado. Muitas das vezes você está desanimado. Muitas das vezes situações vêm tentando te parar de tudo quanto é jeito. Mas é a hora que você precisa entender que o que mais você precisa é se colocar debaixo do chuveiro da glória de Deus. Está entendendo? No momento de desânimo, no momento de dificuldade, no momento da fraqueza, não só na igreja, lá no teu quarto, lá naquele cantinho da oração, lá dentro do teu guarda-roupa, meu irmão, se afunda lá e começa a orar. Começa a glorificar a Deus, começa a chamar a presença dEle, coloca um louvor e começa a se entregar para Ele de uma forma sobrenatural, começa a se entregar para Ele de uma forma diferente, de uma forma que você nunca se entregou. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja enfrentando situações adversas, por mais que diversas coisas estejam vindo contra você, você precisa entender: Ele me chamou para fazer outra coisa. Eu não vou ficar paralisado aqui. Eu não vou ser destruído pelas situações desse mundo. Eu vou me banhar no chuveiro da glória do Espírito Santo. E aí você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando as tribulações vêm, quando o dia mal vem, quando as situações adversas vêm, você precisa entender. É a hora que você precisa buscar mais, é a hora que você precisa orar mais, que você precisa se entregar mais. Mas no dia também que você está em paz. Porque o mal do crente é que ele só ora no dia da tribulação. Ele só ora no momento de dificuldade, não no momento em que você estiver em paz. Fala: rapaz, eu vou para o meu canto, eu vou orar, eu vou buscar, vou me entregar. Eu vou adorar a Deus, mesmo que não tenha motivos naturais, mas como eu
me movo em fé todos os dias, né? Eu preciso todos os dias tomar um banho, né? Nos gloriar da glória, né? Nos gloriarmos na esperança do Senhor, nos banhar dessa glória dia após dia, né? Adorando Ele todos os dias e confessando, né? A sua palavra. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu esquadrinhas o meu caminhar. Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Senhor, os Teus planos são muito maiores que os meus, os Teus caminhos são melhores que os meus. E você vai declarando dia após dia a palavra sobre a tua vida, e algo sobrenatural começa a acontecer. Você não pode simplesmente chegar e falar assim: domingo vai ter culto, eu vou, aí eu vou orar, aí eu vou adorar, aí eu vou ler a Bíblia. É algo que eu estava falando com o pessoal. A gente já precisa vir, né, cheio, abastecido, porque são tantas pessoas que elas precisam de um abraço teu, elas precisam de um toque teu, elas precisam ver a glória de Deus se manifestando sobre a tua vida. Então é hora que a gente, durante a semana, fala: opa, segunda-feira, domingo tem culto, eu já preciso estar malhando o espírito, porque a gente vai para a academia para ficar forte. A gente quer, né, malhar o corpo, a gente quer, né, criar músculo, então a gente precisa começar a malhar o espírito e criar músculo espiritual, né? É orando, é adorando, é buscando e ficando mais forte para chegar no domingo, meu irmão. E aqui se, né, um encontro de Super Saiyajin, né? O cidadão vai começar a soltar palma todo quanto é lado, e o negócio dele. Nem eu. É porque eu ouvi outro dia, né, o cidadão falando assim: viu, Super Saiyajin, como é o nome do desenho? Dragon Ball. Dragon Ball é pecado? Ele falou: não. Por quê? O cara lá, esqueci o nome dele, Bro, sei lá. Aí ele falou assim: não, por quê? Porque a mulher da igreja usa Saiyajin. Falei: meu Deus. Aí agora eu lembrei desse Saiyajin. A mulher da igreja usa Saiyajin. Então, o que acontece? A gente precisa se gloriar, Senhor, se encher da glória do Senhor, para na hora que a gente se encontrar, seja glória, e glória, e glória, e aleluia, porque a gente tem algo para falar sobre a glória de Deus se manifestando dia após dia em nós e através de nós. É hora de que alguém pediu para orar, a gente orar com ousadia, orar com fé, acreditar no que estamos falando, acreditar no que estamos pregando, porque muitas das vezes, como eu digo, a gente se diz crente, mas na hora que alguém fala assim: ora por mim, vou ligar para o pastor, vou ligar para o Jonas, vou ligar para o Jonas, vou ligar para não sei quem. Não, você precisa ser usado e ousado diante do Senhor. Você precisa, né, todos os dias estar orando, buscando e falando: Deus, eu quero ser aquele que na hora que eu ver o cidadão morrendo, eu vou botar a mão e vou orar e ele vai. Opa! Está entendendo? É assim que a gente precisa ativar a nossa fé. A gente precisa realmente ativar a nossa fé, porque só vamos ver grandes milagres no momento em que fizermos coisas com ousadia e acreditarmos no que estamos fazendo. A gente fala assim: pô, tanta gente faz porque acredita no que está fazendo. Tanta gente ora com fé e ousadia e acontece, mas a gente só passa a oportunidade. Opa, deixa para o outro. Não, depois, né? Enquanto todo mundo estiver murmurando, você vai ser aquele cara que vai estar dando glória a Deus. As pessoas não vão entender nada. Quando você abrir a boca, vai ser para dar glória. O pessoal está reclamando. Essa semana, rapaz, eu estava no meio de 5 vascaínos. Eu sozinho na mesa do Vasco. 5 vascaínos, os caras tudo reclamando do Vasco. Tudo lutador de Muay Thai. E eu não sou vascaíno, mas estava com a camisa do Vasco. Nossa, tá vendo? 6 vascaínos aqui, tudo sofredor. Eu falei: é isso aí. E eles reclamando, e tudo bravo com o Vasco, e não sei o quê. Eu falei: rapaz, vocês descobriram que eu sou vascaíno, vai dar ruim. Aí eles estão reclamando. Eu falei: rapaz,
Mas enquanto vai estar todo mundo reclamando, vai estar feliz. Rapaz, eu nem sabia se o Vasco perdeu. Deixa o Vasco falar, podia ser o Flamengo, podia ser quem. Eu não estava nem aí quem perdeu, mas eles estavam todos reclamando. Aí enquanto tem gente reclamando que o salário não está dando, que não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tu fala assim, quer saber? Vou vender uma luva aí, vou melhorar meu salário. Eu vou vender isso, vou fazer aquilo, vou fazer um negócio diferente para melhorar a minha vida. E quando todo mundo vai estar reclamando, Deus vai te dar estratégia para você vencer as adversidades. Mas é a hora que você precisa, dia após dia, estar abrindo a tua boca para glorificar o Senhor. Sabe por quê? Esse aqui é um segredo de Abraão. Olha só o que Romanos capítulo 4, verso 20 fala. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus. Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa, ele não duvidou do que Deus tinha dito para ele não duvidou daquilo que Deus tinha falado com ele, mas ele foi se fortalecendo dando glória a Deus. Romanos 4:20. Aí você precisa entender o seguinte: está difícil, o que eu faço? Está difícil? Glória a Deus. Está difícil? Ninguém pegou. Está difícil? Está vindo a tribulação? Está acontecendo 300 mil coisas nas notícias? Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estou vivendo os teus sonhos, os teus projetos e eles vão se cumprir. Então é glória a Deus. Não importa o que estão falando, não importa o que esteja acontecendo, não importa se as dívidas estão aumentando, continua dando glória a Deus. Aleluia. Confesse com os seus lábios o que diz a palavra de Deus. É como eu disse, aprenda a falar a montanha. Começa a dar uma ordem à montanha. Porque a palavra diz que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda e dermos uma ordem à montanha, ela vai se mover de lá. Conta a história de que uma mulher, ela, conhecedora da palavra, ela foi morar em um determinado lugar e ela começou a orar por 10 anos para que aquela montanha que estivesse aqui em frente à casa dela saísse de lá. Por 10 anos a mulher orou pela montanha. Deus, a tua palavra diz que se eu orar, a montanha vai sair do lugar. Eu orar, a montanha vai sair do lugar. De repente uma ferrovia tinha que passar com uma linha de trem lá. Foram lá, meu irmão, e arrancaram parte da montanha. 10 anos orando. Mas aconteceu o milagre dela. Mas foi natural? Não, foi sobrenatural. Ela podia não ter orado, ela podia não acreditar. Mas aconteceu, eles podiam passar em volta da montanha, mas eles arrancaram um pedaço da montanha e o sol bateu na casa da mulher. Está entendendo? É acreditar no que nós estamos pregando, é acreditar no que nós estamos falando. Pode falar. Vou começar a orar aqui para tirar o sol do Roserol e vir para cá. Não só o Roserol não, deixa só o gato lá. Pode ser o mesmo sol. Então eu vou falar o seguinte: aprenda a falar tempestade, começa a dar ordem essa chuva de independência, fala, pá, que essa chuva vai bater para lá, para Itaipau. Roserol não, para lá, mas para lá, está entendendo? É começar a acreditar nos sonhos, nos projetos do Senhor. Quando eu era criança, eu morava de frente para o Rio de Janeiro. Morava aqui em Independência de frente. Dava para ver assim a pontinha assim do Cristo Redentor, um monte de pontinha assim. Quem mora na Independência sabe o que eu estou falando. Rio de Janeiro lá longe. Aí eu falava assim, rapaz, eu tenho que construir a minha casa mais alto. Porque eu via aonde eu morava que tinha um monte de estrela lá embaixo. E pá, não sei o que, eu falava assim, cara, eu vou morar quando eu crescer num lugar onde que eu vou ver o Rio de Janeiro. Eu achava que era aquilo ali. E eu falava assim, aquelas luzes, não sei o que. Aí eu falava assim, Deus, eu vou construir minha casa assim mais alto, não sei o que, porque eu quero ver aquelas luzes lá assim. E eu queria tanto ver de perto, vou comprar uma luneta. Rapaz, quando eu fui morar no Roserol, na minha casa, eu olhei e falei assim, cara, é a casa que eu vi quando eu era criança.
as luzes estavam mais perto, eu falava assim, para eu ver aquelas luzes do Rio tão perto, eu tenho que comprar uma luneta. Não, mas o lugar onde eu moro é no alto assim, eu consigo ver tudo aquilo que eu via quando era criança. Parece assim, conto de fadas, mas é verdade. Está entendendo? Então começa a dar ordem à tempestade, começa a dar ordem às montanhas, começa a aprender a falar com a doença. Opa, essa não é minha tendinite, essa doença não me pertence, isso não nasceu comigo, isso vai sair do meu corpo em nome de Jesus. Que aí, mudou o tempo, minha tendinite vai atacar, minha renite, minha sinite, minha inguinite, minha titite. Aí começa, meu Deus, rapaz, começa a falar, isso não me pertence, isso não me pertence, sai em nome de Jesus. Está entendendo? O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos gloriar não na esperança da doença, não na esperança do pecado, mas na esperança da glória de Deus. Comece a glorificar por antecipação, né? Ou seja, ainda não parou de chover, mas eu já vou começar a glorificar. Fala, Deus, em nome de Jesus, amanhã vai dar sol, vai secar minha boca. Senhor, em nome de Jesus, a porta vai se abrir. Senhor, em nome de Jesus, essa doença não vai me atingir. Senhor, assim, no meio da Covid, meu irmão, todo mundo desesperado de máscara, eu falei assim, não usa máscara nenhuma, não. Ih, mano, não tava nem aí, os caras no trabalho tudo desesperado, não estava obrigatório ainda. Eles já estavam botando máscara, não sei o quê. O que estava com mais medo foi o primeiro a pegar. Foi meu. Falei, rapaz. Aí eu falei, meu Deus, o cara estava cheio de medo, andando de máscara para baixo, para cima. Eu andando na rua, eu sentei na Praça Dom Pedro, fiquei conversando com o mendigo um tempão. Tirei 2 bananas da mochila e falei, toma aí. Fiquei comendo banana com o mendigo. Começando tranquilão com o mendigo. Pai, meu irmão, não sei o quê. Falei, rapaz, falei aí, deixa pra lá, Covid pra lá. Aí tá entendendo? Eu tava em paz, eu falei, rapaz, Covid não vai pegar não. Mas a verdade é essa, eu já estava glorificando a Deus por antecipação. Deus, não vai pegar não, isso não vai chegar na minha casa não. E Deus, em nome de Jesus, eu não aceito você. E nós tivemos culto todo o período da Covid, a igreja estava cheia de gente de outras igrejas, que estavam com as igrejas fechadas. A igreja era pequenininha, não era nem esse lado aqui, era menor ainda, estava entupida de gente. Uma pessoa de máscara, que foi a única que pegou Covid, Karina, a única que pegou Covid, era a única que usava máscara na igreja. Aí, meu irmão, pisa no negócio doido. Cadê, ó? O filho dela estava lá sentado lá, ó, nem entreguei. Mas aí acontece o seguinte. Era a única que estava de máscara dentro da igreja, pegou Covid. Todo mundo sem máscara, adorando a Deus. Glorificar a Deus por antecipação. Quando eu me firmo na graça, eu aprendo a lidar com as tribulações. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos com as tribulações. É isso? Olha assim, ó. Nós nos gloriamos com as tribulações. Nós nos gloriamos com as tribulações. É isso que vocês estão vendo? Não. Nós nos gloriamos pelas tribulações. Por causa que todos nós somos irmãos. Nós somos irmãos, isso aí. Sabendo que, olha só, nós nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ele não se gloriou com as tribulações. Rapaz, graças a Deus vai vir uma desgraça aí em Petrópolis. Vai chover, vai acontecer. Não, não é isso. Mas no meio da tribulação, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai dar livramento a muita gente. Está entendendo? Veio isso e aquilo, Senhor, em nome de Jesus. No meio de tudo isso, eu quero continuar glorificando e louvando o Senhor. Então, ele não se gloriou com as tribulações, mas no meio da tribulação, ele continuou glorificando ao Senhor. A tribulação, ela produz perseverança. Você vai chegar num ponto da sua vida que eles não vão conseguir discernir você. Não é? Do mesmo jeito que eu chego todos os dias no
There will be a day with no more tears, no more pain. Rapaz, você deve estar com muito dinheiro. Trabalhou a noite inteira, ele ainda vem cantando. E eu tô lá. Aí eu, there will be a day. Ainda dança aí, os caras ficam revoltados. Todo mundo tá com problema, todo mundo tá com sei o que, esse cidadão aí tá cantando. Aí as pessoas, elas não conseguem entender. Aí um outro dia o cara chegou pra mim e falou assim, não consigo entender isso não, rapaz, eu tô cansado, tô não sei o que. Eu falei, rapaz, é exatamente isso. Jesus falou para tu, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Rapaz, os cansaços do mundo eles vêm, as situações elas vêm. Mas meu irmão, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Ele sai mandando. Mas a verdade é essa. Está entendendo? As situações vão vir, as dificuldades vão vir, tudo vai vir contra você. Mas as pessoas não vão conseguir entender porque você ainda está de pé, porque você ainda está pregando, porque você ainda está orando, porque você ainda está glorificando o Senhor, independente do que está enfrentando, independente do mal que fazem com você, contra você, independente do mal que falam de você, você vai estar sempre, de cabeça em pé, falando do amor de Deus, porque a Bíblia vai dizer, né, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo, ninguém é discernido, nem ninguém consegue discernir, né? O Senhor está construindo em nós uma fé, né, uma estrutura de fé, de ferro, que as pessoas olham e falam assim, rapaz, ninguém para esse cara, ninguém destrói ele, não existem palavras que venham paralisar aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida, no momento em que você entender que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz experiência. Você só tem o que Deus tem para você quando você pratica. Você só vai ter, né, a sua posse em Deus, ela é proporcional ao seu procedimento de fé. Foi como eu falei, a gente vai conseguir alcançar algumas coisas em Deus no momento que a gente decidir colocar o pé e fazer. Maria nasceu 20 anos atrás. Quantos anos foi mesmo? 12 anos atrás. 12 anos atrás. Nasceu, aí a pastora foi e tomou aquela vacina lá de anticoncepcional. Anticonceptivo. Eu chamo de anti-Richard. Contraceptivo. Anti o quê? Eu chamo de anti-Richard. Anti-Richard. Né? Tomou aquela vacina, rapaz. A mulher começou a ficar empolada, começou a ficar dura. Levava no médico e falou: ih, rapaz, você não sabe o que fazer. Aquilo começou a deixar o corpo dela todo paralisado. A gente já não sabia o que fazer. Minha mãe estava morando com a gente, levava ela no banheiro assim, dura. Aí eu falei: rapaz, e agora? A criança tinha acabado de nascer. Falei com o garoto lá: preciso ir no monte. Fui eu pro monte lá no centro da cidade de Santo Domingo. Fui sozinho. Eu falei: Deus, eu li na Bíblia que Davi, no momento em que ele foi levar a arca do Senhor, ele dava 6 passos, parava, sacrificava e adorava. E depois eram mais 6 passos, parava, sacrificava, adorava. Mais 6 passos. Um caminho que ele levaria acho que 40 dias, ele levou não sei quantos anos. Porque a cada 6 passos Davi andava, sacrificava um boi, né? Depois da morte de Uzá, por conta de levar a arca errada, Davi vai levar a arca do jeito certo. Falei: Deus, eu vou fazer igual Davi hoje. Comecei a subir um monte, dava 6 passos, ajoelhava e orava: Deus, meu Deus, Jesus, eu não aceito essa doença. E pá, dava 6 passos, ajoelhava e orava, dava 6 passos, ajoelhava e orava, dava 6 passos, ajoelhava e orava, e clamava e falava: Deus, não, eu não aceito isso, o diabo não tem poder sobre a minha família, não, isso e aquilo. Dava 6 passos,
ajoelhava e orava. Subi o monte todo assim. Na hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, Deus, já nem aguento mais orar, vou embora. Orei, desci. Fiquei no monte não. Subi, fazendo isso, subi o monte todinho, subi, olhei assim. Agora eu vou para casa, desci e fui para casa. Aquela época eu saía 11 horas da noite do serviço. Fui para casa, chegou em casa e comecei a orar. Joelhei na beira da cama, comecei a orar. Minha mão começou a queimar. E eu comecei a sentir, né, o fogo, a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Então lá de repente começou a se mexer. E ela foi curada assim, instantaneamente na minha vida. Foi assim, sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Está entendendo? Mas a gente só vai conseguir alcançar algumas coisas em Deus quando a gente fala assim, Deus, eu vou agir com ousadia, eu vou orar com fé, eu vou fazer porque algo tem que mudar aqui. Então a gente precisa entender que precisamos perseverar para alcançar essa experiência. Precisamos continuar orando, continuar buscando, né? A sua fé para tocar as coisas invisíveis só pode acontecer se você descer do barco e andar sobre as águas. Você só vai tocar o sobrenatural se você acreditar. Se você falar, Senhor, vou entrar nessa água e vou sair andando. A experiência vem na hora em que você está vivendo uma situação muito parecida com as músicas que você cantou. É adorar, não sei a letra. É adorar, quando a dor te consome. Adorar, nos dias de luta. Adorar. Está vendo? Quando lhe falta tudo. Aí, um milagre vai acontecer no momento em que a gente começa a lembrar, rapaz, eu cantei que eu ia adorar, não importa as circunstâncias, adorar no dia do luto, adorar no meio das situações, do dia que falta tudo, eu vou continuar adorando. É essa hora que a gente vai experimentar o milagre do Senhor. Né? É os tempos que a gente tanto declara, Senhor, meu pastor, nada me faltará, é isso e aquilo. É nessa hora que começou a faltar as coisas, que a gente tem que acreditar na palavra que a gente lançou. É a hora que a gente tem que começar a falar, Senhor, é a tua palavra, Senhor, é a tua vontade que vai se cumprir. Se tiver que faltar, tudo vai faltar. A única coisa que não vai faltar é a adoração na minha boca. E começar a manifestar a glória de Deus através da nossa boca. E falar, Deus, em nome de Jesus, eu creio que tu és a cura, que tu és a salvação, que tu és a transformação, que tu és a porta aberta, que tu és o que eu preciso, o meu alimento. Somente a tua graça me basta. Está entendendo? Você é colocado à prova para viver na prática a palavra. É nessa hora que a alma grita, as emoções esperneiam e os céus param para ver a nossa atitude. As nuvens de testemunha param para dizer, vamos ver o que os crentes vão fazer agora. Vamos ver o que esse cidadão vai fazer agora, no momento mau, no momento difícil. É a hora que eles vão olhar e falar assim, rapaz, ele continuou perseverando no Senhor e na força do seu poder. Apocalipse 10:10, né? Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce, igual o abacaxi de Marataízes. Mas, né, era doce como o mel, mas depois que eu comi, no ventre ficou amargo. Né? A palavra é mais ou menos isso. A gente come, ela é doce, aí a gente pega, muito bom. Mas na hora dela se manifestar, é o que eu estou falando, no momento da tribulação a gente vai ter que pegar e manifestar a palavra de uma forma verdadeira. Opa, é no dia do luto, é no dia da dificuldade, é no dia das situações adversas, eu vou continuar glorificando ao Senhor. A experiência produz esperança. Agora vamos pontuar aqui 10 motivos para ter esperança diante deste tempo de caos mundial, que é o que nós vivemos. Deus nunca perde o controle. Esse é um motivo para ter esperança. Eu não perdi o controle, não. Eu nunca sei a letra do louvor, né? Mas a verdade é essa. Deus não perdeu o controle da sua vida. Não importa
que aconteça, né? Deus não está desesperado no céu, e agora o que vai ser da vida da Carol? E agora o que vai ser? Não, Deus ele tem controle sobre todas as coisas. Você que precisa se controlar e falar, opa, Deus, o Senhor tem controle da minha vida, então o Senhor resolve aqui para mim, porque já não dá mais para mim, já não tem mais forças. Tem que ser do teu jeito, não na força do meu braço. Ao colocar a sua esperança em Deus e não nos acontecimentos momentâneos, você encontra a paz que independe da situação. Foi o que eu falei sobre Jó. Independente da situação, ele estava em paz. Senhor, eu vim e nu eu vou voltar. Eu não tinha nada, tudo o Senhor me deu. Então, eu vou continuar glorificando ao Senhor. Está entendendo? A esperança faz olhar o futuro com outra perspectiva. Foi o momento em que Noemi falou, opa, naquela época faltou um pão na terra do pão. Eu saí do lugar, mas é hora de voltar para casa. É hora de viver os sonhos de Deus. Eu não posso continuar onde estou, não posso continuar estagnado. Eu vou voltar a viver os sonhos e os projetos do Senhor. A esperança contagia as pessoas que estão à nossa volta. Foi o que eu falei. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, acho que é 8 ou 10, 8 ou 8, 10. Mas a verdade é essa. A alegria do Senhor, ela vai contagiar, que as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, todo mundo endividado, todo mundo com problema, todo mundo isso. O cidadão está cantando, está glorificando a Deus, independente do cansaço, independente das situações, sabe? E essa alegria, ela vai contagiar as pessoas do seu lado. Mas vão falar assim, o que tu tens? Vão falar, tem Jesus, rapaz. A esperança está ligada ao amor e à fé. Quem ama, espera. A gente não fala isso? Então, é fé, é esperança, é esperar até que o Senhor cumpra a sua palavra e não retroceder, não parar no meio do caminho. A esperança e perseverança andam juntas e ambas são necessárias para uma vida de êxito. Tudo é um processo. Dia após dia a gente vai aprender um pouquinho mais. É tudo um processo. Deus é fiel e a nossa esperança como cristão está nele e não nas coisas dessa terra dos homens, porque os homens erram. Eu posso errar com você, talvez pastores, líderes erraram com você, mas a sua esperança não está no homem, a tua esperança não está na cura da doença, a tua esperança não está no dinheiro que o teu patrão pode te dar, no empréstimo que o banco pode fazer. A tua esperança precisa estar ligada nos céus. A tua esperança precisa estar nele. A esperança nos livra do medo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Deus nos gerou para uma vida de esperança, né? É aquela corrida do esperma no ventre, né? Aquela corrida que nós já vencemos antes de nascer. Eu vou chegar primeiro, é minha. Você nasceu já sendo um vencedor. Você é isso aí, exatamente. A esperança prepara o coração para um novo tempo. Ainda tem jogo, né? Tive que usar o ChatGPT. Eu falei assim, rapaz, essa semana aconteceu, né? Como eu falei do Vasco. O Vasco, os caras estavam revoltados porque o Vasco estava ganhando de 3-1, os caras empataram 3-3, os caras revoltados. Aí eu fui lá no ChatGPT e falei assim, um time que estava perdendo de uma forma impossível de ganhar e ele conseguiu ganhar. Liverpool e eu acho que Barcelona, um negócio assim, agora eu não lembro, então eu ia ler, eu vim dirigir e caçando o negócio. Aí o Liverpool já estava perdendo, né? Perdeu o primeiro jogo de 3-0. Ele já tinha que vir para o segundo jogo, né? E fazer 3 para ir para os pênaltis. O Liverpool ganhou do Barcelona de 4-0. Era quase que impossível essa vitória. Mas os caras vieram entendendo, ainda tem jogo. Está entendendo? Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto você ainda está aí, dá para você continuar jogando, dá para você continuar acreditando. Não importa a palavra que o médico te deu, não importa a palavra que as pessoas lançaram sobre a tua casa, sobre a tua família, não importa o que você está vendo, o que importa são os olhos da fé. O que importa é você entender, ainda tem jogo, ainda tem esperança. O Senhor fez a promessa e Ele vai cumprir. Aleluia. Né? É inegável que nós vivemos dias maus,
A Covid veio, levou um montão, né? As chuvas vieram, fizeram uma arruaça em Petrópolis. Agora a gente ficou aqui desesperado esses últimos dias. Então, né, pessoas vivem tempos aflitos o momento todo. Nós vivemos uma grande crise econômica no país, as coisas estão abusivas, estão muito caras. A humanidade está cada dia pior, o ser humano cada dia, né, mais rancoroso, cada dia, né, mais sanguinário. E aí a gente olha e fala assim, parece que não tem jeito, não tem mais esperança. Só que nós, e a nossa esperança continua firmada em Cristo Jesus. Nós precisamos continuar pregando e vivendo esse amor. E aí, para terminar, Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde. Ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgado é um termo jurídico que significa autorizado. Ou seja, você é um depósito, né, de Deus que Ele, dia após dia, Ele vai derramando o seu amor sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Existe uma autorização através do Espírito Santo que dia após dia nós recebemos esse amor, nós recebemos essa graça. E através desse amor nós precisamos continuar pregando esse amor, pregando essa graça, manifestando esse poder sobre a vida dos outros, para que, né, nós possamos entender que por mais que o amor de muitos está se esfriando, nós como igreja, nós como povo do Senhor, nós como filhos amados, ainda assim vamos continuar pregando o amor de Cristo na cruz do Calvário. O João 3,16, que é o amor incomparável. Quando o João tenta encontrar uma palavra, eu posso entender que ele caçou diversas linhas de pensamentos para tentar mensurar o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, não vai ficar estranha a frase. O amor de Deus é assim, o amor de Deus amou o mundo de uma maneira. Ele não falou no português, então ele tentou no português, falou errado, mais maior de grande. Mais grande, como dizem as crianças que já estão aprendendo a falar espanhol, mais grande. Aí Deus amou o mundo de uma maneira mais grande, não deu. Ele falou assim: rapaz, Deus amou o mundo de uma maneira tal maneira, que não dá para expressar o tamanho desse amor. Está entendendo? Nós entendemos esse amor que foi revelado a nós, derramado sobre nós, e por isso nós podemos viver na graça, no amor, no favor imerecido, né? E a fé, ela vai caminhar debaixo desse amor, uma fé madura, ela vai caminhar debaixo desse amor, debaixo dessa graça. Firme-se na graça, não baixe as suas mãos, não desista, não retroceda, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando, não retroceda, não desista, não pare. Eu vou pegar um gancho em João 3,16 e falar a respeito desse amor, e falar a respeito dessa graça. Nós, como homens, como seres humanos, estávamos perdidos, estávamos diante, distantes da presença de Deus. Só que Deus, Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso para se entregar na cruz do Calvário por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E como eu disse, num determinado dia, num determinado momento, o Filho de Deus, Jesus, o amor perfeito, o plano perfeito de Deus, Ele se reúne com os seus amigos, os seus discípulos, aqueles homens que andaram com Ele por 3 anos e meio, aqueles homens que Ele treinou, aqueles homens que Ele amou. Chega diante deles e fala assim: ei, vamos nos reunir.
para uma última ceia, um último momento. E de repente Jesus, ele pega o pão, parte e diz: este é o meu corpo que vai ser dado por vós. De repente ele pega um cálice e diz: esse é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Jesus estava anunciando que em pouco tempo ele se entregaria, mas que aquele pão representaria algo que aqueles homens precisavam, né, todas as vezes que se reunissem em favor dele, em nome dele, fazer parte. Hoje nós temos a ceia como o simbolismo de Cristo ter se entregue na cruz do Calvário por nós. E Paulo vai dizer ali, Jesus, na noite em que foi traído pelo amigo, pelo discípulo, pelo aquele que estava próximo, ele tendo partido o pão, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Traído pelo amigo, traído pelo discípulo, mas ainda assim ele estava dizendo: ei, eu vou entregar o meu corpo por cada um de vós. Eu vou entregar a minha vida por cada um de vós. E isso se estendeu a mim e a você. Isso se estendeu à igreja hoje, para que nós pudéssemos fazer parte do seu corpo e do seu sangue. Ele diz: vocês precisam ter parte comigo. Vocês precisam fazer parte do meu corpo e do meu sangue. Vocês precisam viver os meus planos e os meus projetos. Vocês precisam ouvir a minha voz e cumprir o meu chamado, cumprir o meu querer, cumprir tudo aquilo que eu tenho para a vida de cada um de vocês. E hoje eu quero te convidar para fazer parte da mesa do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero pedir ajuda do Jonas, da Carol e da outra Carol. Cadê a outra Carol? As duas Carol. Carol 2, Carol 3, Carol 2, Carol 1. Nós temos o pão, o suco de uva e a uva. Talvez você não se sinta confortável de comer do pão e beber do cálice. E as crianças, geralmente, a gente pede para que peguem 2 uvas, para que façam parte desse momento de ceia conosco. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido, moído por nós. O suco de uva representa o sangue que foi derramado por cada um de nós na cruz do Calvário. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eles vão passar e servir vocês. Logo depois nós vamos estar orando. Então as crianças peguem 2 uvas, tá?